Boa noite, escola de você! Boa noite, meninas e meninos. Tem meninos por aí também. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje eu tô tirando onda de bem acompanhada. Ana, muito obrigada. Delícia estar aqui. Adoro participar, adoro falar. Muito bom. Meninas, quarta-feira de presentão para todas nós. Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Pessoa que mais entende de empreendedorismo feminino no Brasil, de presente aqui pra gente. Maiara já chegou para aproveitar para mandar os primeiros corações, né? Amanda Pim também tá aqui. Amanda, quais são as dúvidas que você tem em relação à negociação para o seu negócio? É esse o assunto dessa noite. A gente tá aqui com 30 minutos para dar de presente para você. Então, se joga, aproveita. O tema é negociação. Os 3 ganhas da negociação foi o tema que a gente escolheu para trazer a Escola Brilhante para dentro da escola de você. Ana Fontes, por que esse tema? Vamos trazer o tópico enquanto as meninas começam a organizar as perguntas. Exatamente. Perfeito. Nath, é uma delícia participar. Adoro conversar com as meninas com um tema que é tão importante pra gente, que é a negociação. A gente sempre no dia a dia a gente está negociando tudo na vida, mas nos negócios a gente está o tempo inteiro tendo que trabalhar, tendo que conversar com as outras pessoas, então é um tema super importante. Enquanto vocês não mandam as perguntas, eu vou falar de alguma sequência ou alguns itens que são absolutamente essenciais para quando a gente vai fazer qualquer negociação. Show! Eu vou dar algum passo a passo bem prático do que a gente tem que fazer. Então, o que compõe uma boa negociação? Todo mundo fala, bom, primeiro você precisa estar autoconfiante, né? E pra gente estar autoconfiante, qual é a primeira dica para uma boa negociação? Você tem que estar preparado, sabe? Anitta, prepara. Então, você prepara. Você tem que estar preparado, você tem que saber o que você quer buscar, o que você está querendo naquela negociação, o que você quer como próximo passo. Vender primeiro para você mesma a ideia. Para você mesma a ideia. Show. Saber o que você quer de resultado, quem é a pessoa, que você vai conversar. Então é uma preparação para essa negociação. Com quem que eu vou conversar, que tipo de questões que eu tenho que colocar. Fazer listinha mesmo, sabe? Uma coisa de organização mesmo. Essa dica é tão preciosa, a Ana sempre dá essa dica. Eu acho que talvez a gente não tenha feito entrar na cabeça ainda com a devida atenção. A gente tá no tempo do digital. Você dá um LinkedIn, um Google, um Sim. Facebook, você encontra todas as informações de com quem você vai conversar, né? Com certeza. Às vezes eu vou numa reunião com um cliente, eu nunca vou numa reunião com um cliente sem saber quem ele é, de onde ele veio. Você tem o mínimo de informação, não é stalkear a pessoa, Não é ficar fuçando a vida da pessoa, mas entender mais ou menos até com quem você está falando. Você não sabe quem é a pessoa. Então, preparação é absolutamente essencial para qualquer tipo de negociação. E aí a preparação é um item gigante, Desde preparar você para estar autoconfiante, desde entender a pessoa que você vai conversar, desde saber o que você quer dessa negociação. Perfeito. Então você tem que saber o que você quer dessa negociação, porque tem gente que vai para uma negociação sem saber direito o que quer. Então, perfeito. E aí eu vou dar preparação para o segundo item. Gente, primeiro ponto então, preparação. Vocês estão com papel e lápis igual eu, assim, ó, CDF, anotando as coisas? Primeiro ponto, preparação. Segundo ponto, Ana. Tem que conhecimento, gente. Buscar conhecimento. O que é conhecimento? Eu vou negociar a venda de um produto ou um serviço para uma empresa e eu vou nessa empresa vender o meu produto, o meu serviço, eu não sei o que a empresa está fazendo, não sei quais os objetivos da empresa, não sei o que está sendo falado sobre essa empresa no mercado. Então, assim, é completamente insano eu ir para uma empresa e falar, nossa, que legal, vocês estão fazendo isso? Fica feio, né? Eu não sabia que vocês estavam fazendo isso. É feio. Você tem que ir para falar com uma empresa sabendo, buscando conhecimento, não só sobre a pessoa, mas sobre a empresa. Esse é um exemplo de como você pode buscar, de como você pode se preparar e buscar conhecimento para uma negociação. Mas não é como empresa, eu vou negociar, não é vender, eu vou negociar comprar alguma coisa, Eu quero comprar. É o processo inverso. O que você tem que saber da pessoa quando você vai comprar?
Lembra que quando você vai vender, você também vai saber da pessoa? A mesma coisa vale quando você vai comprar. Saber quem são os clientes, como é que essa empresa vende, qual é o tipo de negociação que ela oferece. E aí você fala, puxa, Ana, mas nem tudo está aberto. Não, nem tudo está aberto, mas tem coisas que é muito possível você entender o que está acontecendo. Vou dar um super exemplo para vocês. Tem uma super empresa de energético enorme, maravilhosa, que ela trabalha patrocinando grandes eventos. E é muito claro a linha de grandes eventos que ela patrocina. Somente eventos que estejam relacionados a esportes radicais. Aí certo. Eu vou lá, vou extrapolar, tá? E vou oferecer um evento de Miss Universo para eles. Tem a ver com o que eles estão pensando? Tem a ver com o que eles estão buscando? Não tem coerência, né? Não tem coerência. Então, quando eu entendo, quando eu busco conhecimento de onde eu vou conversar, com quem que eu vou conversar, o que eles estão buscando, isso é absolutamente essencial para qualquer negociação. Perfeito. Então você tem que ir para a negociação conhecendo. Isso dá trabalho? Claro que dá. Buscar conhecimento dá trabalho, mas é importantíssimo vocês fazerem isso. Sensacional. Né? Primeiro, preparação. Segundo, conhecimento. Vamos só dar boa noite para as pessoas que estão mandando carinhas de impressionadas com as dicas. Realmente é o simples que funciona, gente. É o óbvio que a gente ignora que faz diferença na vida. Lúcia, boa noite, que bom que você tá aqui. Eu tô vendo que tem a nossa novíssima embaixadora em Araguaína, Tocantins. Uhul, coisa boa. Rosana de Caicó, no Rio Grande do Norte, também tá aqui. Já começa a chegar pergunta. Eu já anotei sua pergunta, Jaqueline, a gente já vai responder. A Ellen também tá aqui. Nana tá com a gente. A Adriana Cristina do Nascimento, minha amiga Sheila Leal, lá de Condor, no Rio Grande do Sul. Viviane Porto também. A Joana Cassino, que anda sumida, resolveu aparecer. A Mona Lisa, lá de Aracaju, tá com a gente. A super Heloísa da Rede. Linda. Heloísa, nunca vou esquecer de você levando os livros, 2 pra mim e pro pessoal do seu time. Vou lembrar pra sempre. Foi uma cena tão doce pra mim. A Mayara tá fazendo um comentário aqui sobre a arte da negociação. Muito bem, gente. Já tá começando a chegar pergunta. Kel chegou, Marcelene também. Então vamos só seguir, vamos terminar essa fase de obrigada pelos curtidas e corações. Eu acho que vocês deviam mandar muito coração, muita curtida pra gente repetir, ó, essa dupla. Nós. Eu gosto quando vocês pedem isso, quando vocês curtem isso, porque a gente faz mais. E sabe o que acontece depois? Eu tomo café com a minha amiga Ana Fontes e mato a saudade. Então, vamos fazer essa live, bater recordes de comentários e curtidas. E aí a gente faz isso mais vezes. Fechado. Primeiro passo, preparação. Segundo passo, conhecimento. Vamos lá, para o terceiro passo, depois do conhecimento. Boa. Quais são as opções e alternativas que você tem para negociação? Quais as opções? Porque aí você chega lá e você fala, a pessoa oferece B, você não sabe se o B faz sentido ou se não faz sentido. Quais são as opções? Ou seja, não chegar lá como aquilo é a tábua de salvação ou nada. Ou nada. Ou fecha ou morro. Sem saber o que você espera. Porque às vezes as pessoas vão pra negociação, vamos ver o que dá. Eu tenho horror dessa frase. Você não tem que ver o que dá. Você tem que preparar. Quais são as suas opções? E aí eu tenho umas dicas nessas opções. Para você colocar e ficar mais fácil de você chegar para negociação. Então, o terceiro ponto tenha os seus planos B, C, D, tem opções alternativas. Tem opções alternativas. E agora você vai dar um passo a passo para montar essas alternativas. Para montar as opções e alternativas. Gente, eu vou insistir. Tem papel e caneta? Se não tiver, Se não tiver, pega, porque é a sua chance de ouvir isso sem ser aluna de uma pós-graduação milionária onde a Ana Fontes dá aula. Então, aproveita! E papel e caneta que a Nath tá falando, eu sempre vou para as minhas reuniões, negociações, bloquinho, eu tenho bloquinhos em tudo quanto é lugar. Eu vou anotando tudo. Porque é muito, assim, confiar na cabeça não dá pra gente confiar. A anotação é super importante até pra gente repassar e não esquecer. Perfeito. Então, vamos lá no ponto das alternativas. Alternativas. As perguntas que você tem que se fazer. O quanto você está disposta a ceder nessa negociação? Boa. Saiba o seu limite. Qual é o seu limite, né? O que você não abre mão nessa negociação? De repente você fala assim, não, eu estou disposta a ceder esse ponto aqui, mas este ponto aqui eu não abro mão. Porque você já vai com isso preparada. Você já vai, sabe, estruturada com essas opções. É duro demais. Isso vale pra vida.
Lógico, isso vale pra gente, vida. é por não saber isso que depois a gente fecha negócio e depois a gente fica arrependida porque a gente tá pagando pra trabalhar. Ou como o nosso contador aqui fala, tá trabalhando por doce de abóbora. Trabalhando por um negócio que não faz a menor diferença. Adorei, por doce de abóbora, adorei. Isso, então é saber o que é inegociável, sem isso não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim, porque normalmente a gente vai nessa conversa, a gente vai na conversa com a pessoa e se a gente não sabe quais são os nossos limites, o que eu cedo e o que eu de verdade não negocio, a gente vai sair dessa negociação com coisa errada. Meninas, olha só, reflitam nesse momento. Você faz isso quando você vai lá negociar, seja o lugar de almoçar no domingo ou um novo contrato com seu cliente. Você tem claro o que é inegociável ou você vai lá pra ver no que vai dar? Presta atenção, isso é bom. O que mais, Ana? Então, além disso, o que é importante? Você organizar o seu pensamento. Ah, boa. Parece simples, mas não é. Porque a gente tem que organizar o nosso pensamento. Quando você vai para uma negociação, você fica assim, bom, primeiro anota. Como é que a gente organiza pensamento? A gente anota as coisas. Como a Nath está falando para vocês várias vezes. Caderninhos. Muitos. Caderninhos, blocos, muitos. Porque quando você organiza o seu pensamento, primeiro que você ajuda na sua preparação. Organizando o pensamento, você internamente já começa a se preparar e ganhar mais autoconfiança para conversar com a pessoa. Isso é uma questão também muito feminina. É uma questão nossa, assim, das mulheres. A gente precisa dessa autoconfiança. E para você ter autoconfiança, a organização do pensamento é absolutamente fundamental. O que é essa organização do pensamento? Além dos 2 itens que eu coloquei para você, o quanto você está disposta a ceder e o que você não abre mão, você tem que pensar o que vai acontecer nessa conversa. E se a pessoa falar isso? E se ela falar aquilo? E se ela quiser me pedir 50% de desconto pelo produto que eu gastei horas fazendo, trabalhando? Então, assim, quando você organiza o seu pensamento, a chance de você ser pega de surpresa e a chance de você falar, não, dou desconto, não, eu dou de graça. Eu já vi casos assim. As mulheres falam, não, mas tudo bem, você não pode pagar, dou de graça. Eu já fiz isso, gente. No passado eu já fiz isso. Sem seguir essa sequência, sem ter essa preparação, porque aí a pessoa se coloca numa posição de, mas isso é muito caro, isso não dá pra pagar, isso não posso. Se você tá com o teu pensamento organizado, se você tá com o teu conhecimento, você sabe responder de uma forma muito verdadeira e convincente. Estudo, né, Ana? Estudo salva tudo, né? Tudo na vida. Buscar conhecimento salva tudo na vida. Porque imagina assim, se você tá segura, a pessoa fala, olha, vamos supor, você está vendendo alguma coisa por R$1.000, um produto ou um serviço. Mas eu não consigo pagar R$1.000, eu vou pagar, eu consigo pagar 50%. Se você não está preparada, se você não está forte, se você não sabe, né, e não está segura que o seu produto ou o seu serviço vale aqueles R$1.000, nos primeiros 50% que a pessoa dá de desconto, você cede. Quando você ceder a primeira vez, o que ele vai achar? Você deu 50% de desconto. Seu preço estava dobrado e o preço de saída é os 50% a menos e você está trabalhando por doce de abóbora. Pois é, por doce de abóbora. Adorei doce de abóbora. Adorei, vou usar. Então, assim, tem que ter essa noção. Porque, gente, o seu tempo vale dinheiro. A sua dedicação vale dinheiro. O seu produto vale. A gente tem que aprender a dar valor primeiro a gente, para depois você saber vender para os outros. E eu falo isso de cadeira. Eu já fiz muitas vezes, anos atrás, da pessoa falar, eu não tenho como pagar, me dá um desconto, eu dava um desconto. Hoje eu entendo o seguinte, quando você cede em alguma coisa que você tem convicção, que você está com preço justo, que aquilo vale o que você está oferecendo, que você não está fazendo nenhuma exorbitância, você não está dobrando o preço simplesmente porque você quer fazer esse processo de negociação. Quando você tem convicção disso, é tão mais verdadeiro, é tão mais fácil você negociar. Eu já tive casos de eu dizer não de verdade. Se quem quiser ter interesse, depois eu posso até mostrar que eu disse não de verdade, mesmo com dor no coração, porque eu precisava do recurso, mas eu não cedi para dar o desconto porque eu achava que aquilo ali valia, o trabalho era justo. Eu olhei, lembra da preparação do conhecimento? Eu olhei no mercado que eu estava oferecendo e eu estava oferecendo era muito justo o preço e aí eu não cedi. Passou um tempo, a pessoa voltou, a empresa voltou e falou, olha, eu quero fechar. Ela deu valor. Então, quem tem que dar valor primeiro ao seu produto, ao seu serviço, é você.
E como que você dá valor? Tendo conhecimento, buscando informação, sabendo o que você está fazendo, que você tem um produto decente, você tem um produto bacana e o preço é justo. Primeiro, lindo. Obrigada por falar isso tudo, Ana. Tem mais passo a passo antes da gente ir para as perguntas? Não, vamos porque o tempo voa e olha só, 8h20. Meu Deus, só temos 10 minutos. E tem um monte de pergunta Vambora. muito legal. A Adriana mandou essa pergunta, a Adriana Marra, nossa super Adriana. E eu acho que responde para muitas pessoas também. Ela tem um problema de colocar o preço errado, porque acho que você até já começou a responder, né? Isso. Jogar lá embaixo e na hora de renovar a pessoa cancelar, porque eu paguei metade do preço. Agora você quer me dizer que o preço certo é 3 vezes mais? Como assim, né? Como assim? Então, e isso também se repete numa outra pergunta aqui de outra pessoa, que é: como é que eu faço um orçamento, como é que eu faço o preço de algo que é intangível? Eu tô entendendo da pergunta dela que não é um produto, né? É um serviço. É a maior dificuldade de quem tem pequeno negócio. É formação de preço de serviços. Porque você está falando de horas, você está falando de tempo, às vezes está falando de dedicação da pessoa, é o que a gente chama de hora homem, hora mulher. Então, assim, é bem complexo mesmo. Não é uma tarefa fácil, não tem fórmulas mágicas, mas tem várias planilhas. Inclusive no nosso site tem como faz formação de preço de serviço, tem no do Sebrae, tem no meu negócio brilhante. Entra em também. RME. Isso, .net.br. RME.net.br e estuda. De novo, a gente acaba sempre voltando pro mesmo ponto. Estudo salva, porque assim, pode pirlim-pim-pim, não rola mesmo. Não rola. Não rola. As coisas vão ficando mais naturais à medida que você vai se apropriando delas. Então, rme.net.br. Como é que eu chego nessa coisa da formação do preço aí? A formação do preço, você tem que calcular quanto tempo, tô falando de serviço, tá? Que é um negócio intangível. Primeiro você tem que entender o que é o seu mercado. A composição de preço é sempre o quanto custa para você, o quanto o cliente pagaria e o balizado pelo mercado. Então não é uma coisa simplesmente peguei um dedinho e fiz assim. Ver como é que tá o vento. Assim. Então, por exemplo, já existem, se você der uma busca, já existem várias referências de preço de consultoria. Né? É claro que um consultor, por exemplo, sênior, não é o mesmo valor do que um consultor júnior. Se você tem um maior especialista no mercado, né, é diferente o preço desse maior especialista do mercado de uma pessoa que está começando. Então tem que ter essa noção, né? Mas o meu negócio, eu estou começando. Então, claro, você tem que olhar para o mercado, para alguém que está começando, o quanto custaria com a tua experiência, com a tua referência. Eu gosto de usar o exemplo de médico, que é muito simples, né? O médico que está recém-saído da universidade, recém-formado, ele não vai cobrar R$1.000 a consulta. Né? Porque não vai vender. Porque as pessoas não vão pagar os R$1.000 a consulta. Ele começa cobrando um valor menor, ele vai fazendo o nome dele, vai se tornando uma pessoa referência. E como é que ele se torna referência? No caso de serviço, que é baseado em conhecimento, como é que você aprende a valorizar o seu serviço? Você tem que ganhar conhecimento. Você tem que buscar ser referência, você tem que fazer conteúdo, você tem que se capacitar o tempo inteiro. Quando você vai no médico, você não quer saber que tipo de congresso ele foi, que tipo de especialidade ele tem, se ele é uma pessoa que se atualiza ou se não se atualiza. Você vai naquele médico que não tem atualização ou você vai naquele que tem atualização, que é uma pessoa que está sempre buscando, né, fazer coisas de forma diferente, está sempre buscando se capacitar. Eu gosto desse exemplo porque ele é bem claro, ele é bem simples da gente entender. A gente paga mais pelo que a gente reconhece valor. Né? Eu pago mais pelo que eu reconheço o valor. Se eu não reconheço o valor, eu não vou pagar para você mais. Então, serviço parece uma coisa muito complexa, mas ela é intangível, sim, mas você tem que levar em consideração a experiência, a vivência, o conhecimento e o que você está entregando para a pessoa, para o teu cliente, para o teu produto, para quem está comprando o teu serviço. Tem que calcular a sua hora de trabalho e a luz e a água e a energia e tudo também, né? Sim, pelo amor de Deus. Se você não calcula a sua hora de trabalho e você não calcula o teu ativo, o teu computador, se você não calcula a tua energia, se você não calcula... A gente tem uma sigla que é meio boba, não é boba, mas é uma sigla importante. A gente chama de custo de aquisição de cliente, que é CAC, né? O quanto custa para você botar um cliente para dentro.
Isso é uma conta, não dá pra gente explicar o CAC aqui em 2 minutos, mas assim, o quanto custa você botar um cliente pra dentro? Por que eu faço essa pergunta? É muito comum em serviço a pessoa gastar mais pra botar o cliente pra dentro do que o que ela ganha. Nossa, acho que 99% das vezes, né? É porque a pessoa fala assim, eu fiz 10 reuniões com esse cliente, com essa empresa, pra fechar um negócio. Qual foi? Eu já fiz isso, tá? Já fiz uma conta com uma empreendedora nesse nível. Mas qual o tamanho do seu negócio? Fechei, sei lá, 10 mil reais. Falei, calcula quanto tempo você gastou em cada reunião. Calcula quanto tempo você gastou fazendo a proposta para o cliente. Calcula quanto tempo você trabalhou para desenvolver a proposta. Não só para escrever, mas para desenvolver, para pesquisar. Trabalho de graça. É isso. Assim. Gente, então olha só, já ficou um dever de casa dessa noite. Se você é empreendedora e você nunca tinha ouvido falar na expressão CAC, já fica o dever de casa para você entender isso. O que a Ana traz na conversa toda é: se você não vender primeiro para você mesma, se você não tiver convencida de que aquilo tem valor, se você não tiver convencida, vai ser muito difícil convencer alguém. Sim, perfeito. No fim das contas No fim das contas é isso. E como é que você fica convencida a ponto de conseguir convencer alguém? Você realmente tem que ter essa segurança que só vem da verdade, gente. Só a verdade cola. Então você tem que saber mesmo, estudar mesmo. Mas o que estudar CAC vai fazer eu fazer um artesanato melhor? Te garanto que vai fazer você chegar de um jeito que você não vai precisar abrir a boca para falar de CAC, mas o jeito que você chega comunica essa certeza. Perfeito. Então, ficou o CAC. O que mais que a gente pode... Deixa eu ver se eu tô perdendo algum... O preparação, eu acho que é muito importante a gente reforçar. Eu vou passar aqui e ver se eu ainda acho mais perguntas enquanto você vai fazendo isso. Show. Assim, preparação, gente. Parece coisa simples, mas não é. Se prepara, busca informação. São coisas que... O que eu tô falando, você fala, puxa, mas isso é tão simples, Ana. Grandes empresas não fazem isso. Pessoas que trabalham em grandes corporações, muitas vezes, vão para as reuniões. Eu trabalho com grandes empresas. E muitas vezes eu vou para as reuniões, as pessoas me chamam, marcam reunião e chega na reunião e fala, o que você faz? Assim, não teve um mínimo de preparo, assim, de saber. Ela me chama para a reunião e não sabe o que eu faço, o que eu tô ali, né? Imagina o tempo que ela perde. Hoje o tempo é o nosso maior patrimônio. Então, assim, é o que mais a gente tem, é de maior valor que a gente tem, é o nosso tempo. Então, a gente tem que... A Nath respirou fundo aqui, é exatamente isso. Respirar fundo e dar valor ao seu tempo, né? Valorizar o que você faz. As pessoas têm que aprender a valorizar. O que eu ouço de muita reclamação mesmo, principalmente quem trabalha com serviço, o fulano não quer pagar consultoria, que é uma dica de graça. Isso eu acho muito ruim. A gente tem que aprender que o tempo do outro vale dinheiro. Assim como você quer que o seu tempo seja valorizado, valorize o tempo do outro também. É muito importante. Coerência, né? É coerência. E aí, por isso que eu sempre falo que negociação não é só ganha-ganha. Negociação é ganha-ganha-ganha. Chegamos ao título da nossa conversa, os 3 ganhos da negociação. Explica um pouquinho esse conceito, Ana. Todo mundo fala assim, negociação boa é negociação ganha-ganha, sabe? Você já ouviu essa expressão 1 milhão de vezes. Assim, pra mim não é uma negociação boa se só tem o ganha-ganha. O que significa o ganha-ganha? Um lado ganhou, outro lado também ganhou. Quando um dos lados, é um passo antes, quando um dos lados sai com a sensação que ganhou mais do que o outro lado, não é uma negociação boa. Essa não é uma negociação que fez sentido. Se eu saio com a sensação, puxa vida, negociação foi ótima, acabei com a Nath conseguiu um desconto. Venci. Se você sai com essa sensação, não é uma sensação boa. Sair com uma sensação boa da negociação é falar, eu dei o meu melhor, eu consegui um preço justo e eu não acabei com a Nath, a minha cliente ou a minha fornecedora, tirando dela aquilo que ela não poderia dar. Isso é uma negociação ganha-ganha. Agora, uma negociação ganha-ganha-ganha, os 3 ganhos é quando eu ganho, eu saio da negociação com uma sensação boa de que eu fiz a negociação direito. Quando eu saio da negociação com a sensação de que a Natália também saiu bem da negociação, ou seja, eu não a prejudiquei, e quando a sociedade não tem um problema com essa negociação. Quando eu não tô deixando uma pegada negativa no mundo. Pois é, ou quando não tem
coisas ruins de corrupção, de tô fazendo coisa errada, eu ganhei, a Nath ganhou e nós tiramos alguma coisa de alguém. Isso não é ganho. Os 3 ganhos tem que eu ganhar, a Nath ganhar, a sociedade ganhar. Se a gente olha para esses 3 lados, fica tudo muito mais correto. E sabe que é lindo do que a Ana Fontes está trazendo? Tem uma explicação biológica para isso. Tem uma explicação hormonal para isso. Nós, homens, sapiens, somos bichinhos de legado, máquinas de legado programadas a levar a espécie para frente. Quando a gente faz coisas que são boas pro outro e pra gente mesmo, por isso dar seu serviço de graça não é o que eu tô dizendo. Quando a gente faz coisas que fazem sentido pra gente e pro outro, pensa numa situação de desastre. O adulto nos coloca na frente do mais frágil, da criança. Quando a gente consegue se proteger e proteger o outro, o nosso organismo lindamente produz serotonina, dopamina, ocitocina. E a gente, então, tem um estímulo biológico, físico, para pensar no ganha, ganha, ganha. Porque essa sensação de venci, eu ganhei, ela perdeu, na verdade ela não se sustenta. Esse é um shot curto de uma sensaçãozinha boa que depois vem com um revés de hormônios de estresse. Nossa, perfeito. Que depois vão tirar a tua paz e aí depois você faz uma besteira e o negócio desanda. Então, não tem nada de filosófico no que a gente está falando. Quer dizer, tem de filosófico também, mas tem também de biológico. Queria só complementar com essa pegada para você se convencer de que não é uma questão de opinião, é uma questão de fisiologia, inclusive. Esse ganha, ganha, ganha faz sentido porque todos nós somos programados para proteger a nossa própria espécie. Quem se afasta disso pode até chegar a ter um avião, um iate, sei lá o quê. Olha o que a gente está vivendo no nosso país, né? É exatamente Quanta isso. gente teve tanta coisa e agora tá, né, literalmente... Tantas relações ganharam um lado, ganhou o outro, mas o nosso país perdeu. Gente, a sociedade perdeu. Uma hora essa conta vem, né? Uma hora essa conta vem. Eu tenho convicção de que essa conta vem. A gente tá aqui falando de empreendedorismo e falando de filosofia e biologia ao mesmo tempo. Mas eu acho que esse projeto que a gente tá tratando aqui, aliás todos, né? A Rede Mulher Empreendedora, a escola de você, a escola brilhante, todos são banhados por essa lógica e não é opinião. Com certeza você vai sentir os frutos de trazer isso para o seu negócio. Qual é o propósito do seu negócio? Qual é a contribuição social do seu negócio? Se você é contadora, que eu sei que a minha amiga Kel tá ali, e você contribui para que empresas prosperem pagando o que é justo e não o que é equivocado, você está fazendo uma contribuição social importante. Quando você conscientiza a sua contribuição, você enxerga esse ganha, ganha, ganha. Então, mais um dever de casa além do CAC. Qual é o seu ganha, ganha, ganha? Onde é que a sociedade está ganhando com o seu produto? Você vai ver que se empoderar disso vai fazer uma diferença na sua vida. Olha, tem um monte de comentário, mas não tem nenhuma pergunta. Então, dado que a gente está estourando o nosso tempo, eu queria que você amarrasse, Ana. O que você acha que é importante? Eu já deixei aqui de tarefa de casa para elas o CAC, de tarefa de casa entender qual é o terceiro ganha de cada empresa. Mais alguma mensagem? Mais alguma colocação? Eu acho que o importante é assim, a gente entender que a gente está parece filosófico, mas não é. A gente vive em sociedade, né? Negociação, a gente está falando de negócio, de ter empresa, tudo, mas essencialmente é a convivência em sociedade, né? Não adianta a gente só pensar na visão do meu negócio, do meu mundo, e nós mulheres de verdade não somos assim. É uma característica nossa, já provada em pesquisas. A gente olha para o mundo com um olhar mais colaborativo, mais de cuidado e mais de querer olhar para o outro, não só para a gente. A gente tem um olhar de empatia pelo outro. Negociação tem muito a ver com empatia. Tem muito a ver com se colocar no lugar do outro. Com essa sensação que a gente está falando de, será que se eu sair ganhando as coisas não são legais? É porque você está se colocando no lugar do outro. A negociação tem muito de empatia, né? Tem muito de você olhar para a sociedade, olhar para a sua volta e querer fazer as coisas de uma forma direito. Eu não conseguiria dormir, eu acho que ninguém normal, são, não consegue dormir achando que fez mal ou não ajudou uma outra pessoa. E fazer mal não é simplesmente fazer mal. Não ajudar ou não mostrar ou se omitir também é fazer mal. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, que tem alguém que está negociando comigo
É maluco isso, mas isso é muito importante. Isso é uma questão de responsabilidade. E eu sei que essa pessoa está oferecendo mais do que custa para ela, eu não tenho coragem de fechar com ela. E eu isso linda, é dignidade sua, é íntima. dignidade minha. Já aconteceu de uma pessoa falar, olha, eu, sei lá, não vou lembrar bem casos, mas assim, eu cobro R$200. Eu falei, mas peraí, você vai ficar 4 horas, era uma fotógrafa, e você vai cobrar R$200, mas isso vai remunerar? Você, não vai, mas eu tô precisando. E aí eu reverter a situação, falar assim, não, vamos fazer é esse olhar de empatia. Não, aí você fala, você queria pagar mais pra ela? Não queria pagar mais, eu queria pagar o que era justo. Lindo. O que é bom pro outro. Tem que ser bom pro outro, tem que ser bom pra gente. Não é justo a gente transformar a outra pessoa numa coisa que a gente não gostaria. Então a empatia na negociação eu acho que é fundamental. Ana, fala isso, me lembra a frase, nós somos os outros dos outros. Quando a gente perfeito. lembra que nós somos os outros dos outros, a gente passa a tratar o outro com a dignidade que a gente gostaria de ser tratado, né? Adoro essa frase, adoro. Tem pergunta aqui, o tempo tá estourado, mas vamos responder aqui, porque essa pergunta eu acho que é muito útil para todo mundo. Ó, a Grace, você ainda tá no Canadá, Grace? Ela pergunta assim, ó, se no começo a gente pode oferecer de graça para que o nosso produto seja conhecido pelo cliente, isso é errado? Isso prostitui ou não? Tá valendo? Não, tá valendo. Isso é demonstração de produto. A forma mais barata que você tem de divulgar o seu produto é entregar o seu produto. Isso aí, porque é o mais barato. Degustação, demonstração. Isso faz parte do jogo, não tem absolutamente problema nenhum. O que não dá você fez a demonstração pra pessoa uma primeira vez, na segunda vez a pessoa quer demonstração de novo, na terceira. Não dá. Você pode me demonstrar todo mês todo 5 mês? caixas? Não dá. Então, pra pessoa conhecer, é o custo mais barato de você divulgar o seu produto é fazer demonstração. Quando os concorrentes têm preço abaixo da média... Não sei se dá pra responder, tá bem aberta essa pergunta, né? Quando os concorrentes têm um preço abaixo da média de mercado, é isso? Talvez seja isso, mas assim, de uma forma mais geral, você não tem que olhar só pro preço do concorrente. O seu produto é igual, o seu serviço é igual, o que você oferece é melhor, o cliente valoriza mais o seu produto ou o seu serviço. Por isso, o concorrente é um componente da composição de preço, do quanto vale o seu produto ou o seu serviço. Porque muitas vezes, eu já conheço casos em que a concorrência toda oferece um valor abaixo e que tem 1 ou 2 empresas que oferecem um valor maior. Mas os clientes compram dessas que têm um valor maior. Por quê? Porque eles dão valor para aquilo que eles estão oferecendo. Então, o que todo mundo quer é ter o seu produto ou o seu serviço com valor para o cliente. O valor não é o preço, é o quanto ele valoriza o seu produto ou o seu serviço. A gente podia discutir horas aqui sobre marca, mas é exatamente isso, você gerar valor para o cliente. Eu vi que já me ajudaram a responder o rme.net, que era a pergunta que estava rolando aqui, qual é o site. A Grace já voltou, que bom, então venha vender os seus produtos aqui, porque a degustação você já fez, então pode voltar para vender. Queridíssimas, a boa notícia é que nós temos mais 2 conversas como essa com a Ana Fontes. Delícia! Vamos marcar as datas para que a gente use com mais eficiência ainda. Eu sugiro que vocês pensem nas perguntas de verdade, não da sua cabeça, mas a partir do seu estudo. Vai ser mais funcional, tá? A gente tá aqui para divulgar um negócio chamado Investimento de Vidas no empreendedorismo e no empoderamento de mulheres. Se você acredita nessa causa, compartilha essa conversa, indica a Escola Brilhante, indica a escola de você, indica a Rede Mulher Empreendedora e indica estudo! Estudo! É isso aí, fantástico. Beijo. Boa noite, queridas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Até a próxima, a gente divulga a data com bastante antecedência. Tchau, meninas. Passou